Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Salve, salve, linda quinta-feira. Hoje tem Ruivo Cast Saúde. Vamos falar das questões psicossomáticas, né? A vida hoje está numa loucura tão tamanha, né? E que agora, recentemente, inclusive, né, as pessoas resolveram buscar entender num laudo médico se tem autismo ou não, né? O TDAH tá na moda, né? Depressão já tá faz tempo inserida no mercado, que é a depressão que gera um monte de situações, inclusive o medo, a ansiedade, etc. O TDAH e o autismo, que até então era um brasileiro a cada 54, né? Era identificado com autismo. Agora aumentou para 39. Será que esse número vai aumentar ainda mais? Né? Quem são as pessoas que têm autismo? Qual o cuidado que nós temos que ter com a questão do autismo, principalmente para as crianças, para os nenenzinhos recém-chegados aqui no planeta Terra, né? O cuidado que nós temos, a observação que nós temos que ter para saber se eles sim serão ou não diagnosticados com autismo, né? Porque a gente não pode falar que tem sem diagnosticar. Então a gente trouxe uma especialista aqui, uma apaixonada pela vida, uma pessoa incrível, gostei de conhecê-la, vocês vão ter o prazer de conhecê-la também. Ela é uma psicóloga com especialização em psicanálise, morou muito tempo em São Paulo, né? Nascida em Itapetininga, morou em São Paulo e agora adotou a cidade de Sorocaba. Está no ar o RuivoCast Saúde e você é o meu convidado especial. Oi, Rosana, tudo bem com você? Tudo, Alex. Seja muito bem-vinda no nosso programa. Essa cadeira é quente, hein? Tem muita gente bacana que vem aí, viu? É uma cadeira contemplada por pessoas maravilhosas. E eu sei que não vai ser diferente com você aqui. Por isso que a gente senta aqui e fica iluminada. Iluminada, porque é um ambiente de iluminação. Nós recebemos muita gente boa aqui. Realmente é um cantinho que os espiritualistas que vêm aqui, que vêm para cá, que tem muita mediunidade, sensitivos, né, ou intuitivos, sente esse ambiente realmente um cantinho de Deus aqui. Isso é muito bom. Que é legal para a gente poder passar informação relevante que, de alguma maneira, a gente consiga levar algo transformador na vida de alguém, né? Não é tão bom isso? Sim, Alex, é necessário. É necessário, né? As pessoas estão precisando ouvir e, principalmente, parar, pensar, ter um tempinho para refletir. Né? Isso é muito importante. E dentro da psicologia, hoje, eu fico imaginando, eu tenho um amigo nosso, inclusive da Piranga, e ele tem um irmão que é psicólogo. Eu falei, nossa, Alex, depois da pandemia, meu irmão nunca mais parou. O consultório dele está lotado, que não tem agenda. E isso parece que não é uma coisa incomum, não, hoje em dia, né? Os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, inclusive, né? Cada um com a sua função. Sim. Mas os consultórios estão cheios, né? Em virtude dessa guerra que já começou há muito tempo na cabeça do ser humano em todo mundo, né? Que são as doenças, os TDAH, depressão e etc, né? Chamamos tudo isso, colocamos tudo isso dentro do liquidificador e saímos com um suco psicossomático, é isso? Dá pra gente dizer, hoje é colocado mais como os transtornos, né? Transtornos. Né? Diferente de psicossomáticos, é isso? Isso, diferente de psicossomático e diferente de doença. Certo. Né? A diferença é que a doença você vai achar algo no físico, né? E o transtorno você não vai. Você então, pode não fazer pode falar muitos que é doente. exames. Não. Então, uma pessoa depressiva ela não é doente. Não, porque a doença, na verdade, precisa ter algo que comprove fisicamente, que você faz um exame, aparece no exame. O transtorno não. Por isso que foi mudado de doença para transtorno. Entendi. Que não deixa de ser uma doença. Não deixa de ser uma patologia. Uma patologia. Vamos dizer assim. Por que você buscou a psicologia? Bom, nós somos uma família de 6 filhos. Eu tenho um irmão esquizofrênico. E ele mais velho, e eu sempre tive isso de por quê ele é assim. Quando você era criança? Desde muito criança. Sim, desde muito criança. Isso é o seu convívio na cidade de Itapetininga? Na cidade de Itapetininga, meu irmão com 19 anos, ele já era uma criança diferente, mas com 19 anos ele teve o primeiro surto mesmo. Desencadeia depois de uma idade mais velha? Olha, existe a psicose infantil, né? Daí já desde criança, mas é muito comum a esquizofrenia mesmo após o final da adolescência. O que é a esquizofrenia? Explica para as pessoas.
A esquizofrenia, ela é uma cisão, vamos dizer assim, que há na psique da pessoa. Então, ela cinde com a realidade, né? Ela entra numa realidade própria. O mundo simbólico dele, o mundo subjetivo dele funciona de uma outra forma, né? A gente está aqui, a gente está conversando e tem pessoas ali fora trabalhando e fazendo. Para o esquizofrênico funciona de uma outra forma, né? Muitas vezes as pessoas que estão ali porque estão de olho em mim, né? Eu estou conversando com você porque você está querendo saber alguma coisa de mim. Então, a forma de pensar é outra. Se em outras épocas era pessoas credenciadas para entrar no hospital de louco? Em outras épocas, qualquer um entrava no hospital de louco, mas eram né? pessoas que eram... Sim. Que ninguém tinha o manicômios. diagnóstico de esquizofrênico. Já tinha ou não tinha? Isso é uma... Não, já tinha. Já tinha? Já mas tinha. ia para o hospital de louco. Porque eu sei que qualquer coisa ia para o hospital do louco naquela época, né? Até porque é comum... Desculpa falar hospital de louco, mas eu tô é manicômio, né? Mas não... Sim. E ainda o esquizofrênico, ele pode ficar, é comum ele ficar violento, até porque não é que ele fica violento porque ela é mal, porque ele acredita que você vai fazer um mal para ele. Então, ele está se defendendo. Ele cria aquilo no imaginário dele e vai sair dando... E o seu irmão era violento? Não, meu irmão não chegou a ficar violento porque ele sempre teve muito tratamento, né? Entendi. Assim, tinha condições para isso, na época era muito difícil, né, o acesso, mas a gente tinha e eu acompanhei muito a minha mãe nos tratamentos dele. Você ia com ela também nos médicos? Eu ia, porque a primeira vez que ele teve um surto... É como se eu tivesse conseguido entender o que estava se passando na cabeça dele. Eu tinha 13 anos, eu era nova, né? E aí ele só conseguia me ouvir. Então, meu pai sempre teve fazenda, né? Lá em Itapetininga. E aí ele queria ficar na fazenda. Nós ficamos um mês na fazenda, só eu e ele. Tinha os funcionários lá da fazenda. Mas ele só aceitava ficar comigo, ser medicado por mim. Com os meus irmãos, ele ficava violento. Então, tinha que ficar eu e ele lá só à noite. Minha mãe ia para lá, meus pais, né, iam para a fazenda. E eu tinha essa questão de por que isso acontece. E eu tinha muito essa questão também quando eu via pessoas na rua, andarilhos, essas coisas, de o que leva um ser humano a ter uma vida assim, né? Vamos pensar, na época eu pensava escolher viver assim. Por que uma pessoa escolhe viver dessa forma? Sim. E aí, desde muito nova, eu falava que eu ia ser médica quando crescer, porque eu queria ser psiquiatra. É que eu não tinha noção ainda que existia a psicologia, a psicanálise, eu não tinha esse conhecimento. Eu não tinha esse conhecimento, então eu achava que seria psiquiatra, que era o que eu via levando o meu irmão, né, nos médicos. E até que então eu fui crescendo, fui embora para São Paulo, eu terminei lá o ensino médio e aí daí eu fui para a faculdade, daí eu escolhi a psicologia. E é uma diferença, parabéns por escolher a psicologia. Eu sou um pouco assim, meio avesso à psiquiatria, um pouco, viu? Sim, e aí na psicologia eu já fui para a psicanálise. Mesmo durante a minha formação, a minha graduação, eu fazia já uns cursos fora de psicanálise. Por que houve necessidade de trazer a especialização de psicanálise? Você já tinha psicologia? Porque a psicologia, ela segue várias linhas, né? Então, tem várias linhas da psicologia. E aí, a psicanálise é a única que tem a teoria do desenvolvimento humano, que explica as patologias, que explica a estrutura de cada um. A gente tem estruturas internas, né? Que vão sendo formadas desde o bebezinho. E essa estrutura que diz como vai ser a sua subjetividade, a formação da sua subjetividade, como você vai lidar com as coisas da vida. Né? O psicótico, que é o esquizofrênico, o paranoico é aquele que acredita que eu sou Jesus, eu sou o Raul Seixas, eu sou... Então, ele lida de um jeito,
O neurótico, que normalmente somos nós, lidamos de uma outra forma, né? Estamos sempre tentando preencher alguma coisa. A gente está sempre... é o neurótico. Esse é o neurótico. A gente está sempre tentando preencher uma falta que existe na gente. Então, a gente está sempre correndo atrás de, hoje eu quero um carro, daqui a pouco esse carro não serve mais, eu quero trocar, eu quero ter tal casa, quando eu for mãe, eu vou estar me sentindo completa, e aí... E nunca completa. Eu preciso daquilo. Isso, exatamente. É a forma que a gente vai lidando, porque a nossa estrutura é essa, uma estrutura mais neurótica, mas não neurótica num sentido ruim. Né? É assim que a gente lida. E aí a estrutura perversa, que tem as perversões, que tem os perversos, né? Que a gente ouve falar, o psicopata, ou não sei o quê. Então, assim, são essas estruturas que são formadas. E quem explica como se constitui, como se forma o eu de uma pessoa, que na psicanálise a gente chama de sujeito, é a psicanálise. As outras não têm uma teoria do desenvolvimento. E aí, como eu queria uma explicação para aquilo... Vai buscar a causa, né? Eu fui procurar. Foi buscar a causa. Exatamente. Né? Aí mexer na criança. Ela disse que eu fiquei sabendo que a gente não tem uma criança vibreceira. Nós temos uma creche ferida. Nós temos uma creche dentro da gente. Louco isso, né? Viu? Muito louco, legal, mas bom, e pelo jeito você é bem apaixonado pelo que você faz, né? Você está há quantos anos nessa profissão já? 30. Tem quase experiência, né? Tem quase experiência, né? Quantas pessoas já não passaram, né? Quantas pessoas a gente não pode... A oportunidade de ajudar. Porque, por um lado ou outro, é tão bom, né? Quando a gente tem esse propósito, né? Porque pode ser uma função, você ganha o seu dinheiro trabalhando, mas... com o propósito de ajudar as pessoas, isso é muito bom, eleva um pouco a condição humana da gente, né? Sim, eu digo que o dinheiro ele tem que ser consequência de um trabalho, e não objetivo. Ah, não, isso eu aprendi depois de velho, viu? Mas eu aprendi. Uma hora, tem gente que apanha a vida inteira e não aprende, né? Então eu acho que eu tive a oportunidade de levar tanta surra que agora eu aprendi, né? Estou aprendendo, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão, então, do autismo, como cresceu no Brasil, né? Eu trouxe um tempo atrás aqui um profissional e ele disse, é lógico, né? Agora quando as pessoas estão buscando se identificar com o autismo, então está aumentando a quantidade de pessoas, né? Porque antes era de 54 para 1, agora estão falando de 39 para 1, esse número já diminuiu também. Não, assim, ele vem diminuindo, ele vem... Aumentando. Mas que vai diminuindo em quantidade, né? Tipo de 1 para 20, 1 para 10, 1 para... É uma loucura como é que tá, né? E me diga uma coisa, primeiro de tudo, né? O que é o autismo? O que diferencia o autismo dos transtornos, né? Em relação... Ou o autismo encaixa como transtorno também? Transtorno. É transtorno? Transtorno do espectro autista. Então é um transtorno. É um transtorno. Por que ele é um transtorno? Aquilo que eu estava falando. Porque não tem uma causa física. Você pode fazer um monte de exames que não vai ter nada que detecte. Quem que detecta o autismo? É um exame clínico. É o exame clínico? É clínico. É clínico. Não é conversando com a pessoa, você não percebe? Então, não, sim. Ainda quando a gente pensa numa criança, não dá para perceber, assim, às vezes, de forma tão clara. Eu recebo no consultório crianças que vêm com um diagnóstico de autismo e eu olho essa criança e falo, essa criança não é autista, né? Essa criança desenvolveu algumas características, mas ela não tem esse funcionamento autístico. Mas qual é a diferença de desenvolver algumas características e ser autista? É bem diferente. Alex, assim, eu estava falando da questão da estrutura, né? A neurótica, a psicótica, a perversa e o autismo, a gente pode pensar numa quarta estrutura. Caramba! O autista, a criança, quando ela vai indo para o autismo, primeiro, ela é uma criança muito fechada. Se eu te explicar como que a gente identifica esse autismo. A criança nasce com uma predisposição. Existe o lado neurológico. O autismo ele é uma doença, uma patologia neurológica. O cérebro dessa criança, em algum momento, a parte dele responsável pela sociabilidade não desenvolve, tá? Então, ele tem uma predisposição ali genética.
sem dúvida. E aí, então, ele é um bebezinho mais difícil, é um bebezinho que a mamãe vai falar com ele e ele não corresponde muito. Aquela criança que demora para falar, por exemplo? Mas estou dizendo mais novinho ainda, mais o novinho. Bebezinho que está lá mamando no peito ali. Tá? O bebezinho mesmo. O bebê, ele nasce e ele tem que... Ele é meio programado, vamos dizer assim, para buscar a face humana. Porque o bebê imita a gente desde bebê, de pequenininho, assim, de 2 dias, 1 dia de nascimento, ele já imita o ser humano. Certo. Então, parece muito louco falar isso, né? Quando eu estava na França, estudei um pouco lá com... essa questão. E aí tinha uma pesquisadora e ela pega um bebê de 2 dias de vida, ela chega a uma distância certa, assim, do bebê, e ela levanta o dedo dela e abaixa. E a gente olha, o bebezinho levanta o dedo e abaixa. São 2 dias de vida. Então, o bebê, ele nasce com isso, ele imita a gente, sempre, né? E ele busca a face humana. O bebê que nasce com uma predisposição ao autismo, ele não faz isso, ele não busca. Ele desvia o olhar, ele se interessa mais pela luz, mais por qualquer outra coisa do que a face humana. Ele vai mais nessas coisas mais lúdicas, é isso? Sim, mas ele evita a face, o rosto da pessoa, né? Da mãe, no caso, de quem está cuidando dele. Então, ele é um bebê mais difícil. E aí... Isso desde pequenininho dá para perceber. Bebezinho mesmo. Como se a pessoa fosse insignificante para ele. Exatamente. Tipo, não Exatamente. tem insignificante. Exatamente. E aí o que acontece que normalmente quem cuida desse bebê, né, normalmente a mãe, ela não sabe disso, né? Ela não tem esse conhecimento e ela desanima de conversar com esse bebê. Ela começa a conversar, não tem resposta, certo. Né? Ele não procura, ele desvia, ela tenta, ele desvia, ela tenta, ele desvia. E sempre quando uma criança desvia, por exemplo, ela pode ter autismo ou não? Não. Pode ser que não. Às vezes, uma mãe muito depressiva, uma mãe que está muito triste, uma depressão pós-parto, a criança também passa a evitar... Criança tem depressão também, nenenzinho? Tem, a criança tem depressão. Quando a criança é privada, principalmente da figura da mãe ou daquele que cuida dele sempre, é natural ele entrar numa depressão. E o que acontece... é que para o bebezinho, o bebê, ele enxerga muito o detalhe. Eu não sei se você já viu criança pequena, enxerga umas coisas que a gente fala, nossa, eu nunca tinha percebido isso. O detalhe, eles são muito detalhistas. E para o bebê, as nossas expressões, elas são muito significantes. Certo. Então, se você está com um bebê e você está com um semblante triste, é comum ele não gostar, ele desviar. Então, é comum a criança ela desenvolver característica de um autista e de ser confundido. Exatamente. E é tristeza. E é tristeza. Porque a mãe está triste. E a mãe está triste. A criança sente todo o ambiente, então? Sente, total. É uma esponjinha. Bom, ele já sente no ventre, imagine no ventre. No presencial, né? Sim, no ventre. Ele já sente no ventre. Então, existe algum motivo que possa desenvolver autismo na criança que tem algum problema em relação ao pré-natal, por exemplo? A gestação da mãe? Olha, é uma criança... Vocês conseguem identificar isso em alguma pesquisa, alguma coisa? A gente pode pensar que, vamos supor, uma gravidez muito indesejada, uma gravidez, às vezes, de um estupro, alguma coisa assim, que a mãe, ela é como se ela não tivesse grávida. É mais comum essa criança nascer com essa resistência à face humana. É mais comum. Mas aí ela não precisa ser necessariamente autismo, ela vem com outras cargas, né? É que aí ela vai se fechar e essa parte do cérebro dela que tem que se desenvolver para ela se sociabilizar, não desenvolve. Né? E quando a gente tem quase que certeza que um nenê tem autismo? A partir de que idade? Então, de pequenininho, não que ele tem autismo. A gente estava falando das estruturas, né? A estrutura neurótica, psicótica e paranoica. Exatamente. E autista. E a gente está falando dessas estruturas. Essas estruturas só vão ser realmente formadas, totalmente
acabadas, vamos dizer assim, na adolescência. Nossa. Então, a gente tem um tempo, a gente não pode dizer nunca que um bebê é autista. Ele tem risco, ele está em uma criança, então. Uma criança não deveria, porque a gente deveria estar tratando. É que como já se fecha um diagnóstico, né? Então, só vai falar, então, ter a certeza quando tiver 14, 15 anos. A gente deveria ser assim. Apesar de todo... Mas todo mundo, vejo um monte de criança autista e fala, meu filho é autista, meu filho é autista, meu filho é autista. Ela tá vivendo toda a situação dentro de casa de um autista, né? Tá. Os cuidados são completamente diferentes, as escolas que eles têm que fazer, um monte de coisa, não é brincadeira. Tem o autismo de são três níveis, né? São mais, né? Assim, mais? Porque assim, tem crianças que conseguiram desenvolver alguma coisa, mesmo tendo esse funcionamento, mas ele desenvolveu um pouco mais. Né? Tem crianças que falam assim, mas é autista, mas ele chega em você, ele conversa. Qual é o transtorno? Mas não... Pode não, mais o quê? Normalmente não parte dele, ele responde o que você coloca, mas não vai partir dele. Dos transtornos, né? Que estamos aí falando de paranoia, de neurose, de... Sim. Mais outro? O TDAH. Eu acho que o autismo é o pior de todos? Ou não existe um pior? Não dá para dizer, né? Qual é pior. É aquele que traz mais sofrimento para a pessoa. A pessoa pode ser uma pessoa... Porque o autismo elevado é complicado, não é? A pessoa fica assim, ó. Mas se você pensar, uma psicose elevada também é. Sim, extremamente. Eu digo, Alex, assim... Mas esquizofrenia, né? É aquilo que vai impedir a pessoa de dar conta da vida um dia. É grave. É sério. Porque um dia aquele bebê vai ter que dar conta da vida. Né? E se ele tem alguma dificuldade, se ele tem algum transtorno que não vai deixar ele se desenvolver, é sério, porque ele vai ter que dar conta da vida um dia. E isso, quando você não trata o autismo na idade ideal, ele aumenta ou ele mantém no mesmo nível? Se ele é uma criança que aí é deixada de lado, esquecida, a possibilidade é aumentar. É aumentar? Então, se agravar. Vai se agravar? O autismo, ele parte de um problema neurológico, desenvolvimental. Ele vai se desenvolvendo, o autismo. Né? Então, quando a gente consegue pegar desde bebezinho, este bebê está num fechamento autístico, este bebê está se fechando, a gente consegue pegar e fazer uma intervenção ali, a gente consegue que isso não se desenvolve. E como o cérebro do bebê, principalmente, ele tem uma plasticidade muito grande, a gente consegue que o cérebro dele se desenvolva. Ou seja, muito bom tratar no início, então. Não, é necessário ser visto. É necessário. A gente não teria essa epidemia. O que acontece é que é visto sintoma e é tratado o sintoma, mas não é pensado. Eu até coloquei aqui, né, que no livro do Freud, O Mal-Estar na Civilização, de 1927, ele tem um texto que ele fala: podemos com justiça responsabilizar a nossa civilização pela disseminação da neurastenia, que era a doença da época. Né? Neurastenia? E seria o que a neurastenia? Seria uma doença que afetava o cérebro e as terminações nervosas, mas por um problema psicológico. Tá? Aquelas pessoas que se enrolavam toda, que tinham as histéricas, né? Que pega muito no corpo, que a gente ainda tem. Essas doenças não sumiram, não, elas só mudaram um pouquinho de nome. Exatamente. Exatamente. Quem seriam essas pessoas hoje, do TDAH, por exemplo? Do TDAH? Das pessoas que eram daquela época, por exemplo, que tinham essas doenças que não sei o que você falou aí agora, o nome da... Neurastenia? Neurastenia. O que seria neurastenia no tempo de hoje? A gente pode pensar na histérica, a gente vê muito isso ainda, eu vejo... Tem um monte de gente histérica. A pessoa que entra... Mas a pessoa que chega num ponto de se enrolar,
Você nunca viu as pessoas num ataque? Ela fala, tive um ataque de Epilético, é nervo. epilético, Não, não tem nada a ver. epilepsia a pessoa está convulsionando, é outra coisa. Tá. Enrola as mãos, enrola os braços, às vezes chega no hospital, aí chega lá, vai tomar um Rivotril, alguma coisa assim. Para desenrolar. Para desenrolar. Chega num nível, né, de uma angústia tão grande que o corpo não aguenta. Aí sim. Temos uma pergunta da plateia. Plateia, quando uma pessoa, por exemplo, o ombro trava, essas coisas, tem a ver com isso, da histeria? Tipo, quando a pessoa chega num nível... Sabe quando a pessoa não consegue mexer o ombro? Tem gente que trava. De jeito é você que trava? Não, você fecha a mão e tá nervosa? Eu faço isso, eu começo a fazer assim. Mas daí não chega a ser. Não chega a ser involuntário. Não. Se você quiser abrir a mão, você abre. Se você quiser. Não, você tá tensa, daí é diferente. Tô Mas tão o ombro, tensa. quando a pessoa não trava, tipo assim, travou, não consegue se mexer mais. Tem a ver, assim, não? De um nível de intenção altíssimo, né? Porque pega a parte muscular. Ou seja, não tem que ficar nervoso, só isso. Entendeu? Tem que ter a vida mansa, tranquila. Claro que é fácil. Tudo se torna fácil mediante a nossa capacidade de controlar nossos pensamentos. Entendeu? Claro que é. A hora que você descobre o segredo de controlar o pensamento, porque pensamento é. Você controlou ele, você não deixa se enganar com mais nada na vida. Estou falando para pessoas que têm capacidade, habilidade, capacidade plena de poder controlar tudo. Não estou falando das pessoas que têm certas disfunções. Apesar das pessoas hoje terem dado muita desculpa em cima da doença para não assumir os compromissos, continuar aquela criança ferida dentro dela, né? Qualquer coisa, estou depressivo, estou triste e não quer encarar a realidade da vida. Tem muita gente assim hoje. Eu digo que os diagnósticos, né? Quando você dá um nome, você fecha uma questão e justifica muita coisa. O problema é o diagnóstico. O problema é o TDAH que eu tive. Não que eu não estudei, que eu não fiz. Não que a pessoa às vezes não tenha. É claro que a gente sabe que tem gente que tem, né? O transtorno, sem dúvida. Mas o problema é que quando você dá um nome, você deixa de lado aquela pessoa, o sujeito, a forma dela funcionar, a subjetividade dela. Tudo fica por conta do transtorno. A mesma coisa o autismo. Se era o Pedrinho, ele deixou de ser Pedrinho, agora ele é um autista. Entendeu? Não é mais as características do Pedrinho. Entendi. É autista, é por isso que ele faz isso. Mas e o Pedrinho? O Pedrinho ficou de lado, apagou. Entendi. Agora, coitadinho, é o autista. Agora é o autista. Escuta, você falou do neném não olha. E quando a mãe chama a criança e a pessoa não ouve também? Porque a criança é surda? Então, a criança pode ter um problema de audição. Sim, mas aí é feito um teste para ver o problema da audição dela. Não. E aí, o que acontece, Alex, é que assim, vocês estavam falando, né? A gente estava conversando sobre a música. E o bebê, ele se atrai pela musicalidade da nossa voz. Como assim? Quando a gente vai falar com o bebê, a gente não fala, oi, bebê, como você é bonitinho. Como que a gente fala com o bebê? É com toda uma musicalidade. Coisinha mais linda do papai. A voz, o que faz. Ai, como você é lindo. Porque a gente fala mais devagar, porque é assim que o cérebro dele entende. Ele não consegue entender neste ritmo que a gente não prende. Tem um livro até que é muito bonito, que é O Canto da Sereia. Né, onde a gente fisga esse bebê que a gente não tá conseguindo atrair. E é por aí que a gente faz a intervenção precoce. Tá vendo? Então eu tava certo cantando com a musiquinha pra você, né? Da galinha, né? Titi, tiriri, totô. Totô, tiriri, titi. Na escola que eu trabalho, quando você vai chamar a atenção de alguma criança, né? Você não pode falar, Caio, Caio, para com isso. Sim. Eles param. Sim. Mas parece bobo, mas a gente sabe que não é interessante. Bobo. Só que, como esses bichinhos, eu digo, não vêm com manual, né? As mamães, os papais não sabem disso. E às vezes não tem informação, né? Claro que o público também menos seletivo ou menos privilegiado nessa sociedade discrepante que nós vivemos. Sim. Né? Onde as pessoas vivem 100% na cegueira, ou para não falar na ignorância, né? Porque não se permite dar a elas a oportunidade que muitos têm.
muito pouco Sim. tem, né? Quer dizer, Sim. poucas pessoas têm. E aí eles conseguem ter essa informação, porque a informação em tudo liberta. A informação Entendeu? em tudo liberta. Inclusive saber que seu filho tem autismo, na hora que você chama ele, ele não te ouve. Ou quando você está olhando para ele, ele está olhando para a luz, não está nem aí com você, entendeu? Sim. Para a pessoa saber Sim. que pode ter sintomas de autismo e tem que procurar. Sim. Quem procura nesse caso? Sim. Um neuro procura um psiquiatra, procura um psicólogo. Porque o psicólogo nesse caso Então, o que acontece é que, na verdade... Você é uma especialista nisso. Eu vou contar um pouco, Alex, assim, porque hoje existe uma lei, que é a Lei 13.438, que os pediatras precisam saber fazer essa avaliação no bebê. Se esse bebê está em sofrimento psíquico ou não. Não era obrigado antes. Não era obrigado. Isso. Mas dia 26 de abril de 2017... houve um movimento grande do Brasil com a psicanálise, foi uma briga muito grande para conseguir que se colocasse isso. Porque o bebê, ele chega, onde ele chega é no pediatra. O pediatra é o primeiro contato. É o pediatra que vai acompanhar. Ninguém vai pegar um bebê e vai dizer, eu vou levar num psicólogo. Até porque não são todos os psicólogos que têm esse conhecimento, a grande parte não tem. Inclusive, eu fui numa faculdade de psicologia, conversei lá com uma coordenadora para estar fazendo uma palestra sobre isso para os estudantes de psicologia conhecerem esse trabalho da intervenção precoce. A intervenção, a gente diz, precocíssima, e ela não deixou fazer, porque diz que profissional da psicanálise não entrava naquela faculdade. Tira a oportunidade, porque a gente não tem quase gente especialista que conheça. A gente tem pessoas que trabalham, mas numa outra linha. A outra linha, a linha comportamental, que também tem aí sua validade, com certeza, só que eles trabalham no sintoma, quando a coisa já se instalou. E a gente tem esse estudo, eu vou contar um pouquinho a história aqui para você, de como começou isso. Começou na França. E... deixa eu ver aqui direitinho para eu ver a data certinho. Começou na França em 1998. O que é o movimento sobre isso? Para fazer essa detecção, como que eles entenderam de como que a gente detecta que esse bebê tem risco, que esse bebê está em risco da constituição dele psíquica, que ele tem risco de ir para um autismo. Começou que tinha um médico que dizia, um neurologista, que dizia... que trabalhava com autista, e ele falava, se a gente soubesse do comportamento de adultos, né? Ele trabalhava com adultos. Se a gente soubesse no bebezinho qual o comportamento do bebê, a gente teria como mudar isso. A gente tem como, porque o bebê tem uma plasticidade cerebral, a gente só precisa conseguir identificar no bebê. Como que a gente consegue identificar que esse bebezinho vai ser um autista? E... há muitos anos atrás, não tinha internet. Na Europa, era muito comum, quando alguém tinha um bebê, uma família, um casal tinha um bebê, as avós, que normalmente moravam longe, né? Na Europa é muito comum, cada um morar num país ali, eles davam de presente uma filmadora para filmar o desenvolvimento do bebê e mandar para os avós. E aí tem uma instituição na Itália, em Pisa, que se chama Stella Maris, que é uma instituição de autistas adultos, né, de várias idades. E aí, um médico, o Filippo Moratório, ele pede lá para os pais dos autistas para trazer os filmes dos bebês. Foram analisados 15 mil filmes de bebês. Caramba! Analisado mesmo, assim... tudo desses filmes. E aí, daí puderam entender, então olha como é o comportamento de um bebê que vai ser um autista. Começaram a perceber daí. Começaram a perceber. Foi assim o estudo. Caramba! Então, por isso que se sabe que Mas isso é real. Como tem plasticidade, né, num cérebro iniciante, né, de uma criança, isso pode ajudar a amenizar ou a diminuir ou até eliminar um autismo? Elimina. Elimina? Elimina.
Você muda o rumo daquela criança. Caramba! Elimina. E não é uma Mas heresia as que eu pessoas não estou falam muito falando. sobre isso, né? Não E falam. os pediatras também ainda, eles Não sabem. têm lei, mas não é porque a boa leva, de quando que é essa lei que você está falando de 90, dessa De lei 2017. de 2017, então essa lei está formando levas novas, acho que na faculdade deve falar sobre isso agora, né? Alguns pediatras já Agora estão não, tendo agora. alguma aula, porque na formação da pediatria não tem esse estudo da psicologia, As né? mães Da não têm que psique. pedir, doutora? Então, você sabe que quando uma mãe percebe que o bebê é diferente, que o bebê não olha, ela muitas vezes eu ouço isso no consultório. Eu sempre falei para o médico, para o pediatra, que ele não olhava, achava estranho. Os pediatras dizem, ele vai crescer. Então não se preocupe, ele vai crescer, Vias de ele regra, vai então, olhar. para a segurança do filho, o certo é fazer um raio-x completo, né? Eu primeiro faria um mapa astral da criança quando nascesse já, né? Para a criança saber quem ela é nesse planeta, a gente entender com que ser humano que você vai ter que lidar. Começa por aí, né? Eu já gosto de misturar os dois lados, o científico e o espiritual, já, né? Apesar da astrologia ser científica. E aí faz uma radiografia total. Você não faz lá o exame Mas não do pezinho? tem como, mas não tem exame que detecte. Não entendi. detecta. Aí não tem como, então tem que esperar mesmo passar por o médico deveria saber Então, isso. por isso que o médico tem que saber, por isso que Mas o pediatra tem que recém-nascido saber. já dá para perceber alguma coisa? Não. Olha, Depois de quanto na tempo? França a gente acompanhou um bebê de 40 dias. Opa, este bebê com 40 dias, a mãe procurou. Porque essa pessoa que foi atrás de investigar, o nome dela é Lasnik, ela é uma franco-brasileira. Hoje ela mora na França. Ela trabalha muito com isso, é fantástico o trabalho dela. E ela é muito conhecida lá, então ela é bastante procurada. Então já foi mães com bebezinhos muito pequenininhos que já perceberam que o bebê não estava olhando e aí ela faz esse acompanhamento e esse bebê não. Ou seja, está dizendo então que mediante uma identificação de uma suspeita de autismo, por o cérebro ser um cérebro adaptável, né? Exatamente. Por ser muito novinho, ele está numa fase até os 3 anos. Você fala da importância dos 3 Sim. anos, que está em desenvolvimento dos neurônios ainda, Sim, né? Porque estão a 1000 por hora as sinapses. Né? Exatamente. E aí é possível, então, você ter a cura, então, ou antes. Total. Assim, então, a cura antecipada. Exatamente, porque não seria a cura porque a gente não deixa desenvolver a doença. Não seria porque não seria, mas seria a cura antecipada. Exatamente. E por outro lado também, Alex, vem uma coisa aí super importante. Esta plasticidade cerebral, ela serve para o bem, como ela serve para o mal. Vamos pensar assim. Por quê? O que acontece? Hoje em dia, os bebês, eles estão em frente às telas. E as telas não deixam essa área do cérebro do bebê responsável pela sociabilidade desenvolver. Então, também chegam no consultório crianças com diagnóstico de autismo e a gente diz, não é autismo, é intoxicação eletrônica. Isso é muito comum. O que acontece com essa intoxicação eletrônica nesse início de desenvolvimento dos neurônios? Então, os neurônios, eles estão a 1000 por hora, mas eles sofrem uma poda, tá? Eles vão ser podados. Os neurônios não usados vão ser podados. Prejudica a criança. Totalmente. Então, vai ser podado esse porque ele não está sendo usado. Entendeu? A criança não está se relacionando porque a criança está em frente a uma tela coloca para assistir Peppa Pig na televisão. Pois é. É tão legal. Lembra do Charlie Lola? Lembra, Ju? Charlie Lola, eu amava Charlie Lola, gente. Então, mas por isso... E outra, né? Lembra que eu estava falando que o bebê procura o rosto humano, ele procura o olhar. E muito hoje as mães, elas... Mas é intoxicação tecnológica, então. Exatamente. Então não é autismo também, tem isso também. Exatamente. Caramba. Exatamente. A gente diz, olha... Mas os pais dão coisa para criança até 3 anos de idade? Opa, muito. Já é adaptado no carrinho, no berço, a tela. Outro dia eu estava no shopping em São Paulo, estava a babá empurrando o carrinho de um bebezinho. E ali o tablet adaptado ali para o bebê. Você quer fazer um bebê parar de chorar, põe um tablet na frente dele. Desculpa te expor, Alex. Mas a solução da minha irmã, quando ela chorava, você lembrou, ela tinha um tablet. Minha irmã tinha um tablet. Mas no caso do sua irmã, tinha que dar um tablet, tinha que dar um computador e tinha que dar um sistema para ela, porque ela ficou 2 anos chorando. 2 anos a menina chorou. Então, aí tinha que ver o porquê, né?
esse bebê estava chorando. Às vezes ele tem alguma dor e o bebê não sabe dizer. Um tablet com aquele negócio para apoiar ainda na mesa e não comia. Então, gente, mas eu pego criança, assim, criança que não fala, 2 anos, 2 anos e meio, a criança não fala absolutamente nada. Porque se a criança não olha, a criança não imita, a criança não aprende a falar. Então, e muitas vezes, porque essa criança está em frente à ainda tela. Ainda bem que nossos filhos nasceram numa época um pouco que a tela menos não era... não era muito... Não tinha era tanto muito, né? tablet. Era a telinha do tablet para ver realmente no almoço, tinha algumas coisinhas, mas não tinha celular, demorou por 5, 6 anos o celular, não foi? 5, 6 anos, 7, né? Por aí, mais ou menos. Você foi antes. Você foi mais. Você 8 anos, você não brincava. Viu? Deixa eu aqui um assunto e outra, né? Aqui, um assunto importante aqui. E o importante... Essas famílias, viu, que querem se intrometer na conversa alheia. Mas é legal, né, poder estar ouvindo e participando. E ela falando também é importante. Claro que é. Então, e é muito complicado, né? Porque aí, assim, as crianças sossegam. E a gente sabe que a vida das pessoas hoje é muito corrida. Totalmente. As mães estão desesperadas, porque a mãe tem que dar conta de muita coisa. Eu fiquei sabendo o seguinte, se você sabe muito bem como, né, na psicologia, sabe, né? Tem muita gente que não é mãe, né? Tá cheio de gente que não é mãe, né? Não, assim, bem assim. Tem gente que não é mãe, aí você sabe disso. Eu quero ter filho, mas eu não quero ser mãe, porque ser mãe é abrir mão de muita coisa, Exatamente. ser pai também, né? Exatamente. Mãe e pai é abrir mão de muita coisa. Atenção. Não é brincadeira. É uma cobrança enorme, ainda mais homem que tem filho ou mulher, por exemplo, entendeu? Tem que ter muita responsabilidade. Porque ela tem muita referência em cima da gente. Sim, né? sim. E tem muita total. E aí a referência da mulher é o homem, né? E do menino é a mãe. E aí acontece, o pessoal hoje não tem saco não para não tem. Eles deixam a criança ali no celular mesmo, não estão nem aí, vai brincar, não suporta choro, não tem tempo para criança. Exatamente. Né? Eu digo, Alex, que hoje em dia não tem espaço na vida das pessoas para uma criança. E aí, quando ela fica doente, ela percebe que ela vai ter o carinho dela, fica doente o tempo todo, né? Até na vida adulta fica murmurando com a doença, né? Para chamar a atenção de alguém, né? Louco isso, né? É louco. Porque foi assim que ela aprendeu a Isso, chamar a atenção. Como é que a gente descobre que a gente tem um TDAH? Hoje em dia, assim... Você está olhando muito para mim. Que TDAH que eu tenho? Estou olhando muito. Tenho vários. Vamos começar, Ju, a lista? Da psicologia, dá para você conversar com você um pouquinho e falar assim, olha... Ele já começou lá que ele nasceu, confundindo todo mundo, porque ele nasceu dia 28 de fevereiro, né? Olha! Aí, 4 anos, ele não é o último dia do mês que ele faz aniversário. Hoje seria meu aniversário, não ontem. Hoje, porque é dia 29 de fevereiro, né? Eu nasci dia 28, é o último dia do mês. Quando é o último dia do mês? É dia 29, não é isso? Sim. E aí meu pai registrou de 7 de maio. Então, é? Quer dizer, eu fui, na verdade, eu não nasci com TDAH. Foi implantado. Ninguém nasce com TDAH. Ninguém nasce, desenvolve, né? Eu sei. Mas o meu caso foi implantado, viu? TDAH. O papai fez esse serviço para mim. Por favor, né? Então, uma coisa assim que eu acho que é super importante a gente frisar é essa questão do uso da tela com as crianças, com os bebês. Aumenta a capacidade de efeito do autismo para a criança que mexe numa tela de computador? Que pergunta fantástica. Parabéns, Alex. Para a criança pequenininha, a gente diz para o bebê que está lá... Você já tem autismo, se acha... Ela desenvolve características de um autismo. Desenvolve atraso. Mas para quem tem o autismo e usar a tela... Aí piora muito mais, com certeza. Não, aí vai de vez. Ajuda mesmo. Sim. É o remédio certo, é vitamina para o autismo. Exatamente, o uso não é de remédio, telas. É vitamina para o autismo. E o que seria Quando vocês fazem o tratamento na plasticidade, quando tem a plasticidade do bebê, que tipo de tratamento que vocês usam que ajuda a eliminar esse autismo? Quais são as coisas? Quando é uma criança muito pequenininha, é um bebê, é a forma de falar. É essa fala toda cheia de musicalidade. Para os pais. Sim, eu tô ali conversando com o bebê olha
né? Porque isso atrai. E enquanto isso, os pais estão entendendo como a gente fala com o bebê, a expressão. A minha professora brinca que a gente precisa de muito estudo para ser espontâneo. Então, a gente usa muito a expressão. Muito, assim, de nossa, como você é lindo. E mesmo com as crianças pequenininhas, 2 anos, quando chegam pro consultório e não estão falando ainda, porque estão num fechamento que chega com características do autismo, e aí também a forma de falar e a expressão, né? Eu uso uma expressão assim de, ai, que delícia! Nossa, isso é muito gostoso! Ah, eu quero, eu falo assim para a criança. Eu quero esse suco que você vai tomar. Então, toda esta expressão parece para os pais que eu estou ali só brincando com a criança, mas tudo isso é super importante porque é assim que eles se atraem comigo. Então, é comum os pais falarem, nossa, mas ele não ouve ninguém, ele não dá bola para ninguém. E chega ali, a criança vem comigo e se interessa e brinca. E aí eu posso dizer, não é um autista. Ah, tá. Aí você já consegue entender ali. Não é um autista. É diferente. Quando é mesmo, é muito difícil. Olha. Ah, quando é autista, você pode falar bonito assim, cantado. Que não... Uma vez ou outra eu consigo, mas daqui a pouco ele se perde de novo. Aí é autista. É. O que chama atenção e fica em você, aquele que não dá atenção para os pais, mas que fica em você, não é autista. Eu vejo que falei, esse aqui tem característica, mas consegui trazer ele para mim. Agora, quando assim, é mais difícil. Eu consigo trazer a criança que é autista, mas é mais difícil. Me dá assim, ó, um trabalho e tanto. Qual é o transtorno assim? Pergunta difícil, hein? Seja política. Eu sei que você não é política. Você é política para responder. Se tivesse que escolher um transtorno, tivesse que eliminar um transtorno, né? Se tivesse que ter um transtorno, você vai ter um transtorno. Qual que você escolheria? Quem sabe eu fosse uma psicótica e pensasse que eu sou a Swift Taylor, alguma coisa assim. Que a Swift Taylor é psicótica? Não é. Eu tô falando teu, né? Se eu vou ter, deixa eu acreditar que eu sou alguma coisa. Não, assim. você está levando na brincadeira. Mas se você tivesse algum desvio, qual que você... De transtorno? Que eu ia escolher? Então. Assim, o menos mal. Qual que seria o menos mal? Não existe menos mal. Existe. Não, é que assim, todos causam sofrimento, né? Muito sofrimento. Por isso que eu falei, então. Ia ser uma borderline, uma ciclotomia. Então, acontece que uma borderline é sofrido, vai lá pro fundo do poço. Ela lembra um pouco a Beatriz, não lembra? A psicóloga? Lembra. Se cortar os cabelos aqui assim, tá mais parecido. Mas ela é mais bonita que a Beatriz. Ela é mais bonita que ela. Você lembra dela? Não sei quem é ela, mas... a Beatriz lá, a psicóloga, qual é o nome dela? Que fala de TDAH. Fala de TDAH na internet. Tá. Do Rio lá. Gente boa ela também. Você vai muito bem, viu? Vai muito bem. Gostei de ver. Então quer dizer que o uso da tela esquece, certo? O autismo pode ser temporário ou ele pode ser algo permanente na vida da pessoa? Então, assim, não tratado vai ser permanente. Agora, se a gente pegar de pequenininho, bem pequenininho, a gente consegue reverter. Adulto não. Adulto não já é mais está calcificado difícil. o cérebro. Sim, está calcificado. É muito difícil. Ih, caramba. Não, aí não reverte. Aí não tem como. Tem que ser, a gente tem que ser bebezinho para a gente conseguir que ele não vá para o autismo. Entendi. Aí consegue resolver. Aí consegue, tem que ser bebezinho. Por isso esse trabalho é tão importante, por isso que é tão importante que os pediatras conheçam, que as tias das escolas conheçam, porque as crianças vão bebezinhas para as creches, que as tias consigam. Uma vez eu entrei numa escolinha em São Paulo. Da creche, é legal. É super importante. Esse trabalho dos IRDs, o que é o IRD? O IRD são os indicadores clínicos de risco para o desenvolvimento do bebê, para o desenvolvimento infantil. Certo. Então, são fichas que a tia da escola pode perceber, esta criança está com tal reação, esta criança está... E ela pode fazer uma intervenção ali na creche.
Então, isto foi desenvolvido também com as tias das creches em São Paulo, esse protocolo. Tanto os pediatras, quanto as enfermeiras dos postos de saúde e, principalmente, as tias das creches, das escolas, precisam receber esse treinamento. Eles não recebem não. hoje? Você não propõe isso para o governo do Estado? Sim, eu preciso chegar no governo do Estado. Não, alguns, que nem a Julieta Jerusalins, que é uma pessoa fantástica. A gente faz parte de uma rede, a Rede Bebês, que tem vários profissionais que têm essa formação, que reconhece. A gente tem pediatra, neurologista espalhado pelo Brasil, que tem essa formação, que tem condições de fazer esse trabalho. E alguns deles, em alguns lugares aí do Brasil, eles são chamados para fazerem esse treinamento com as professoras das creches e com alguns profissionais da rede da saúde pública. Maravilha. Sim. Gente, estou conversando com a Rosana Cirineu, psicóloga com especialização em psicanálise. Uma graça, né? Uma apaixonada aí por bebês, né? Apesar de fazer no consultório atender todo mundo, mas ela tem essa facilidade na identificação das crianças com autismo. Então é muito importante, né, que pode ter uma predisposição ao autismo, né, que muitas vezes não é o autismo, né? Isso. De cada 10, o que é? Esse é autista, que é uns 2, 20%? É. Acho Quando que vai por no aí. consultório? É Acho por aí? que por aí. Então, a grande parte não fique não desesperado, que muitas vezes o seu Não filho é. tem outro, né? Quando tem essa falta de atenção, a criança aqui, que é só o jeitinho dela mesmo, não? Então, pode ser o jeitinho dela. Pode ser coisas que estão acontecendo em casa que não estão ajudando ela a ter atenção. Às vezes, uma entendi. casa com muitos conflitos vai ser uma casa criança mais poluída, né? Exatamente. Com ruídos. Isso prejudica a criança. Ela pode estar um pouco triste ou depressiva até. Exatamente, Olha, Alex. depois ela sente através do calar Exatamente. dela, né? Do desvio de olhar. Interessante isso, ver como a criança sente, né? Sim, ou no calar ou numa agitação, porque uma criança com depressão, ela pode ser uma criança muito agitada. Ah, também pode. Sim, ela Ela responde pode- diferente do adulto. né? Criança que chora muito, tem alguma coisa a ver ou não? Pode ter, claro. Não, É uma não rejeição que ela teve, É um alguma- sofrimento, Ela né? já teve uma rejeição no passado, eu acho, né? Durante a Pode, gravidez. pode ser. Né? Tudo pode ser, são Pode ser, hipóteses, né? É que cada caso é um caso, né? É difícil a gente dizer, isto, vai ser assim. A subjetividade, ela é imensa, né? Deixa eu pedir para você que está ouvindo nossa audiência gerada aí pela Rosana também, com seus seguidores, amigos, clientes, tem bastante coisa, né? Bastante contato. Seus sim. grupos aí, pessoal de escola, assine o nosso canal. De quinta-feira falamos sobre saúde aqui, vários temas, e também de doenças, de transtornos, né? Para não falar de doenças psicossomáticas para hoje, né? Falamos em vários transtornos aqui, alinhados aos psicólogos, psicanalistas, terapeutas também e psiquiatras, né? E aí a gente tem isso de quinta-feira, além de trazer um monte de gente da medicina aqui para falar de várias especializações. A gente fala de muita coisa legal aqui, né? Inclusive trouxemos uma baita também para falar de pré-natal aqui, que foi fantástico também. Nossa, super importante. Hein? Super. E aí trouxe aqui, muito legal. E aí você pode assinar o nosso canal, vai ser um prazer ter você na nossa companhia. Aqui é uma alegria, isso aqui é divino, né? Poder dar informação relevante, a gente aprende muito com esses profissionais que vêm aqui. E ao mesmo tempo a gente compartilha com você, que está com a gente aí. Aproveitar e mostrar a loja do Shopping M. A Rosana vai comprar. E a loja já, Rosana, para você, aquele apartamento lindo que você mora aqui em Sorocaba, colocar os móveis do shopping. Tá aparecendo, enquanto você está falando, tá aparecendo os móveis. Bonita a loja, né? Nossa, linda. Linda loja, Linda loja. Viu, eu tô terminando de construir uma casa mesmo. Então, e aqui você tem toda a linha de planejado, sabe que o planejado Shopping M é um dos melhores que existe em todo o Brasil, e principalmente aqui na cidade de Sorocaba, onde depois de 40 dias da assinatura do contrato, da aprovado do projeto, eles colocam o planejado na sua casa. Então tem muita eficiência, muita competência, e a loja tem apenas 26 anos de existência, né? Seus colaboradores aqui, que são design de interiores, arquitetos, já tem mais de 20 anos de casa. Então, eu te auxilio em tudo. E a vantagem do Shopping M, né? Credibilidade, os móveis são extremamente de qualidade. Muitos já compraram, casaram, seus filhos já nasceram, já compraram aqui, entendeu? De novo. E dura muitos móveis e tem preço muito justo. Então é muito legal. É por isso que faz sucesso há 26 anos, né? Sim. E a gente coloca à disposição a equipe para poder te atender na sua necessidade, né? Na hora de decorar, fazer o seu planejado. Os planejados são lindos.
E às vezes com 25% mais barato que o mercado, hein? É? É. Ah, eu tava andando aí por Eu não cada sei, coisa planejado, linda. você já fez pra sua casa nova? Não fiz. Minha casa tá terminando, eu não fiz Então, ainda. planejado é algo mais importante depois que você levanta a casa, né? E não tem jeito. Aí eu acho que você mandar a planta para eles conversar, eles fazem tudo para você aí. Sim. Mas enfim, eu queria te parabenizar mais uma vez, né, por esse trabalho lindo. Nós vamos ter que encerrar, porque você também tem horário. Sim. Né? Eu ficaria batendo mais um papo, tem tanta coisa para falar. Você pode voltar, evidentemente. Uhum. Mas muito bacana e as pessoas podem... Eu já passei seu Instagram aí várias vezes, né? Então as pessoas que forem olhar aqui e precisar, seu filho tem uma suspeita, muito calado, olha muito para a luz, né? Ou você fala e a criança não ouve, seja ela novinha, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Meses. Bom, meses, né? Meses. Se você tá desconfiado, tá achando estranho, que ele não te olha, procura uma ajuda, porque ainda é tempo. Eu conheci a Rosana fazendo academia na Ápice, ela se cuida, viu, gente? Por isso que é uma psicóloga bonita, firme e forte. Você está todo dia lá malhando, bonitinha, né? De se ver, e é isso mesmo, tem que se cuidar, né? Ah, tô mesmo. Você uma tem coisa algum que eu transtorno? gosto. Você tem algum transtorno? Ah, eu acredito que não. São anos e anos de análise, né, Alex? Mas, Tem que escute, servir. mas se eu tenho um... hoje eu me sinto exatamente assim, muito... com uma vida muito fluida. Muito na paz, né? É aquela paz que Jesus dá pra gente, sabe aquela paz que ele deu? Porque mas como que se fala que a paz de Jesus, que você está usando tanta prepotência na sua fala? Na realidade, quando você está no amor, você está na caridade, você está na empatia, você está numa elevação de frequência que aumenta, é igual os 7 níveis da consciência. Né? Se você passa lá para aquele nível da espiritualidade, depois de passar todas as fases do corpo, do mental e vai para o espiritual, você passa a viver uma vida tranquila, não tem preocupação, não tem medo, né? Não gera ansiedade, não durmo pensando na manhã, não sei se vou estar acordado. Eu só sei o seguinte, aprendi a viver esse momento. Não tem outro momento para mim, a não ser agora aqui, ó. Sim. Só tem aqui, não tenho mais nada. Então, eu tenho que desfrutar disso aqui. Esse é o momento. É aquela história, né? Se eu acordei hoje é porque ele está comigo. Se eu não acordei é porque eu estou com ele. É verdade. Então é isso. Então é um prazer enorme ter você aqui. Desejo muito sucesso, né, aqui na cidade de Sorocaba. Você está há quanto tempo em Sorocaba? Obrigada, Alex. Eu estou em Sorocaba, que eu estou mais firme mesmo em Sorocaba desde 2008. É que, na verdade, assim, eu ficava em Sorocaba, ficava mais São Paulo. Mas sempre fiquei mais São Paulo do que Sorocaba. Na verdade, Sorocaba, que eu comecei a ficar mesmo, foi na pandemia. Ah, que beleza. Gente, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Seja Alex. muito feliz, foi parabéns muito pela legal, aula. Gostei. Gostou? É seu primeiro podcast? Sim. A primeira vez a gente nunca esquece. Não é verdade? Você não vai esquecer jamais de mim. Porque vai assim, o podcast foi do Ruivo lá. Primeira vez, né? E dificilmente você vai encontrar um apresentador tão simpático e bacana eu como gostei muito. Como eu em outro lugar. Pode ter certeza disso. Para, brincadeira, gente. Mandar um abraço modesto, né? Mas é bom mesmo, né? A gente tem que reconhecer quando a gente é bom. Claro. Ué, Claro. gente, sou bom, pronto, acabou. E digo em todos os aspectos, inclusive. Na academia, andando de bicicleta, né? Comendo bolo. Gente, você de Itapetininga, um beijão da família Cirineu, mandar um beijo para todo mundo. Quantos irmãos? Você falou 7 irmãos? 6. 6 irmãos? Papai era trabalhador, hein? Sim. Tá vivo, papai? Não. Já foi? Como é o nome dele? Juvenal Cirineu. Juvenal Cirineu. E a sua mãe tá viva? Não. Também morreu? Também faleceu. Oh, meu Deus do céu. Uma vez eu fazer um programa de televisão, eu tinha um programa de auditório sertanejo, né? E aí é o Dia das Mães. Aí fazer um programa, tal, falei pro cantor, tudo gente famosa estava lá no dia. E foi inclusive o dia que mudou meu nome, de Alex Júnior para Alex Ruivo. Foi nesse dia, inclusive, não esqueço desse dia. Eu falei pro cara, viu, o Dia das Mães, hoje a mãe é tão linda, manda um beijo pra minha mãe, a mãe estava viva ainda, manda um beijo pra minha mãe, tal. Manda um beijo pra sua mãe. Ele começou a manda um beijo pra sua mãe, filha, é tão bom. É que a minha mãe já morreu. Foi judiação. Aí não bastasse, acabou. Aí veio outro. Pôs outra dupla, né? Aí e eu muito xereto, né? Nego que nasceu no meio do sítio, sabe como é que é, né? Aí viu? A judiação morreu a mãe do cara ali, né? Esse Dia das Mães, nem todo mundo tem mãe, mas
Mande você um abraço para sua mãe, né? Afinal de contas, Dia das Mães, mas viu, minha mãe também morreu. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu não vou falar mais Mas de tá mãe. tudo Só bem, tem mãe né? morta nesse lugar, gente, pelo amor de Deus. Não, Alex, assim, ela foi aquela história. Se ela acordou, ele tá com ela, o pai tá com ela. Se não acordou, ela tá lá com o pai, tá ótimo. Tá ótimo, mas e se você tivesse lá com psicóloga convidado para explicar, né? Imagina você na televisão lá com os cantores, todo mundo tirando sarro de mim. A turma, a televisão era tudo palhaçada, e eu tirando sarro. Ai, muito legal. Mas, viu, prazer, viu? Prazer, Alex. Sucesso na sua vida, Deus abençoe, Obrigada. muita luz e paz, continue Pra na sua você missão, também. com as suas ONGs, aí eu sei que você faz um trabalho legal em relação à ONG, né? ONG não é um nome muito bem visto mais no Brasil, mas nós temos boas e sérias ONGs, e eu sei que você faz parte de uma delas, então continue com o seu trabalho, porque é um Sim. caminho, é um meio para poder ajudar tantas pessoas que não têm acesso a nada. Sim. Não é verdade? Sim, E sim. desejo que você continue sim. nessa causa maravilhosa, porque afinal de contas nós temos que realmente fazer o bem para o próximo. E a sabedoria nossa tem que ser passada para o outro. Sim. Né? E ajudar. Sempre, Salvou uma sempre. alma, salvou um planeta. Sim, a gente não pode mudar o mundo, mas pode mudar o mundo de uma pessoa. É assim. Melhor fazer sucesso no nosso micromundo, né? Porque aí a gente Exatamente. espalha todo esse conhecimento para todo mundo. Gente, um beijo no Sim. coração. Fica com Deus e tamo juntos. Amanhã estamos de volta.